Esse é o TV Itacolomi, a emissora dos mineiros, podcast do Circuito Municipal de Cultura de Belo Horizonte, que resgata memórias da história da televisão mineira. Os episódios foram criados a partir da exposição de mesmo tema realizada pelo Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte, MIS BH. Espaço à Fronteira Final. Assim começava cada episódio de um dos mais icônicos seriados já realizados, Jornada nas Estrelas. A primeira vez que tivemos contato com a Enterprise foi em 1966. Mas a aventura real do homem no espaço começou alguns anos antes e, claro, a TV Itacolomi acompanhou os pequenos passos do homem pelo espaço que significaram um salto gigantesco para a humanidade. Com vocês, a série TV Itacolomi, a emissora dos mineiros. Episódio 4. TV Itacolomi e a cobertura do primeiro pouso do homem na Lua. TV Itacolomi, sempre na liderança. Canal 4, Belo Horizonte, Minas Gerais. Para entender um pouco sobre como uma emissora mineira acompanhou um fato de repercussão mundial, é interessante contextualizarmos um pouco. O mundo como conhecemos hoje, com celulares, transmissões via satélite e internet, começou a surgir no dia 4 de outubro de 1957. Exatamente nessa data, a União Soviética lançou de uma base no Cazaquistão um foguete com o primeiro satélite artificial, o Sputnik. Ali começou também uma batalha pelo espaço entre os russos e os norte-americanos, mais um capítulo da chamada Guerra Fria. E já nesse início turbulento, a TV Itacolomi marcava presença. A aeronáutica e a conquista do espaço era uma coisa tremendamente nova e importante. E precisava de ser meio maluco para entender esse negócio, precisava de ler revistas em inglês, porque não dava tempo de esperar a traduzir as notícias. Então, lendo as revistas americanas, etc., nós montávamos o noticiário, às vezes ajudando na equipe de reportagem, de jornalismo, complementando os dados, ou uma nova aeronave que era lançada, etc. Então, a gente redigia isso. Um dos casos mais interessantes envolvendo essa cobertura espacial aconteceu alguns anos antes da chegada do homem à Lua. Em maio de 1962, o astronauta Scott Carpenter, que fazia parte do Projeto Mercury, fez seu primeiro e único voo ao espaço. Durante 5 horas, ele circulou nosso planeta por 3 vezes para a realização de experimentos científicos. Com isso, se tornou o segundo americano a orbitar a Terra. Seu retorno para casa, no entanto, foi um pouco tenso. A cobertura do pouso de Scott Carpenter estava sendo feita pelo programa Aeronáutica e Espaço, apresentado por Carlos Fabiano Braga, que acabou dando um furo no Repórter ESSO exatamente sobre o pouso de Scott Carpenter. Foi criado um programa chamado Aeronáutica e Espaço. Os redatores desse programa eram eu e Carlos Aurélio Batitucci, que é amigo meu também, nós fazíamos a redação desse programa. Era um programa curtinho, etc. Ele furou o Repórter ESSO justamente por causa de uma dessas circunstâncias da vida. Quando foi lançado o Scott Carpenter, foi aquele americano, o primeiro que entrou em órbita da Terra. O programa Aeronáutica e Espaço estava programado para as 19h55, ou um pouco antes que isso, e às 20 horas entrava o Repórter ESSO. Então, eu fiquei com o rádio da Voz da América, escutando o rádio da Voz da América e escrevendo as notícias. Quer dizer, as notícias que eu estava praticamente transmitindo o que a Voz da América estava falando.
Como o Repórter S precisava, o ritual de preparar o Repórter S era um pouco mais pesado, eles entraram com notícias de alguns, ou uma hora antes, não sei. E aconteceu justamente nesse instante quando foi necessário o retorno e não a programação que estava originalmente. Então, essa notícia aconteceu através do meu programa, eu que estava no ar e disse que estava dando problema e que ele tinha amerriçado a uma distância que não sabia onde é que ele caiu. A história hoje conta que foi em torno de 300 quilômetros do ponto que ele devia cair e onde ele caiu. Então essa notícia aí é o furo que eu dei no Repórter S. E isso, lógico, os jornais da rede não falaram nada, mas na época tinha um jornal aqui chamado Folha de Minas. E a Folha deixou lá um bom comentário no dia seguinte. O Repórter S levou um escorregão, qualquer coisa nesse sentido. É uma das minhas glórias também. É muito minha, mas... 8 anos após o primeiro ser humano ter viajado ao espaço, aconteceu aquele que muitos consideram um dos principais episódios da história da humanidade. Em 16 de julho de 1969, a Apollo 11 decolou no Cabo Canaveral, na Flórida, em direção à Lua. A bordo estavam os astronautas Michael Collins, Edwin Buzz Aldrin e Neil Armstrong. Aqui na Terra, todos os olhares e atenções estavam nas estrelas. Pouco mais de 3 dias depois, a nave desceu na Lua e Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar em solo lunar. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Na TV Itacolomi, essa cobertura foi tratada com muita dedicação e cuidado. O repórter e apresentador Sérgio Prates produziu e apresentou um programa sobre a chegada do homem à Lua. A ideia era realizar uma produção ao vivo que durante 2 horas acompanhasse a odisseia dos astronautas e a chegada deles na Lua. Só que alguns imprevistos aconteceram e o programa durou um pouco mais que o esperado. Eu resolvi fazer um programa de 2 horas de duração para anteceder a descida do homem na Lua. Então eu estudei profundamente, né? Eu peguei tudo quanto é revista. Foi sua? Não, eu já pertencia à área jornalística, eu nem lembro qual foi a proposta. Então, sério, eu não sei nem quem que me determinou fazer. Eu tinha que fazer um programa de 2 horas sobre a descida do homem na Lua. Então eu ia produzir e eu ia apresentar. Então eu fiz um negócio trabalhoso, consegui filmes de arquivo, slides, desenhos, fiz 2 horas super bem trabalhadas, né? Entramos com o programa no ar, pá, vai gastando tempo, né? Só que o homem não desceu na Lua no horário previsto. Demorou-se mais 4 horas e acabou-se tudo. Gente, olha, algo me iluminou, viu? Se o homem estava na Lua, Deus estava iluminando. Eu consegui ficar mais 4 horas no ar, ao vivo, como nós estamos fazendo aqui, sem ter script nenhum, enrolando e contando histórias e contando fatos e tal. Bom, é evidente que o telespectador ficou, porque o telespectador queria ver aquela imagem do homem na Lua, né? E eu consegui, né? A hora que finalmente, estão chegando as imagens de Cabo Canaveral, de Houston, né? Maravilha, estão chegando as imagens, então podemos colocar essa imagem no ar. Sai. Mas então aquilo ali foi um programa extremamente trabalhoso, mas extremamente gratificante. Após levantar-se da plataforma, talvez tenha sido o efeito dos ventos que sopram aqui, ventos moderados. E podemos assegurar que ela se elevou na vertical a alguns metros, talvez, logo em seguida se inclinou ligeiramente para leste, em direção ao mar. Mas voltou a assumir a atitude correta, ou seja, na vertical, e prosseguiu subindo até grande altitude para depois, conforme os planos, se inclinar novamente para leste e colocar-se já na posição que a levaria a entrar em órbita. E ela está em órbita nesse momento, já descrevendo a sua órbita circular de 180 quilômetros. Vamos terminando mais um episódio da série TV Itacolomi, a emissora dos mineiros, mas não sem antes deixar um dado bem interessante. Em abril de 1963,
Os cosmonautas Yuri Gagarin e German Titov estiveram no estúdio da TV Itacolomi para serem entrevistados por Dênio Moreira com auxílio de um intérprete. Esse episódio contou com os depoimentos de Carlos Fabiano Braga, ator, auxiliar, iluminador e operador de carro de reportagens, e de Sérgio Prates, que foi ator, apresentador e repórter na TV Itacolomi. A principal pesquisa para esse podcast veio do projeto de História Oral 40 anos da TV Itacolomi, realizado pelo CRAVE, hoje Miss BH. O podcast TV Itacolomi, a emissora dos mineiros, integra o Primavera dos Museus dentro da programação do Circuito Municipal de Cultura. O circuito é realizado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Centro de Intercâmbio e Referência Cultural, CIRC. Este podcast foi produzido pelo Circuito Municipal de Cultura de Belo Horizonte, roteirizado por Fernando Tibúrcio, com narração de Brisa Marques, criação de vinheta original, gravação, mixagem e masterização de áudio por Kiko Klaus e Estúdio Camarada Mix Master.